Então, hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão Renato Haddad, que será o nosso palestrante, né? E aí nós queremos, então, dar atenção ao irmão, ao tema que ele preparou para nós, que é muito pertinente, né? Diz respeito a cada um de nós. O tema é a família segundo o Espiritismo. Vamos ouvi-lo com bastante atenção. Boa tarde a todos. Obrigado, Adriano. É sempre um prazer ter essa oportunidade de compartilhar com todos para que possamos refletir sobre a doutrina, né? E o tema que eu escolhi é sobre a família segundo a visão espírita. Nós temos tantos livros existentes que falam sobre isso e eu resolvi fazer um apanhado de temas um pouco relevantes para que possamos refletir, né? Então, a família espiritual. O que é uma família espiritual? Refletir sobre os laços espirituais que unem os membros de uma família, segundo a doutrina espírita, e compreender como que a reencarnação é um instrumento divino para o progresso moral e espiritual dos espíritos. Falar de família e reencarnação é completamente ligados, né? Praticamente não existe como não estarem conectados, né? Então, o que é uma família espiritual? A família espiritual ela é formada por espíritos afins, unidos por laços de amor, aprendizado e evolução. Esses laços transcendem o espaço e o tempo, sendo reforçados ao longo de múltiplas existências. Ora, nós todos sabemos que nós estamos aqui nesta existência, enquanto carne e corpo neste momento, né? Mas o espírito ele pode ter, ele é eterno, né? Sendo que quantas existências nós estamos, quantas existências já vivemos? Centenas, milhares, quantos anos existem o planeta, né? Não só o planeta como o universo, né? Então Allan Kardec ensina que os verdadeiros vínculos não são sanguíneos, mas os da afinidade espiritual. A família é um campo de provas e aprendizado, onde o espírito exercita a paciência, a tolerância, o perdão e o amor. Olha que oportunidade espetacular que nós estamos tendo, né? Porque quem diz que existe uma família perfeita? Tem os mais diversos tipos, né? Sempre tem aquele ovelha negra na família que todo mundo critica, mas ele está ali por um motivo. Ele tem algo a agregar, né? Ele foi selecionado para estar nesse ambiente, naquele meio. Seja ele um primo, um filho, um pai, um sogro, a sogra, não podemos esquecer, e também qualquer pessoa relacionada à nossa família. Quando nós falamos de família, não entenda só aquilo que está sobre o seu teto, não. Nós estamos todos interligados, né? E o item reencarnação, a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, permitindo o espírito reparar erros, desenvolver virtudes e progredir. Os espíritos escolhem ou são orientados a escolher os grupos familiares onde irão reencarnar, conforme suas necessidades evolutivas. Por que eles escolhem? Dependendo do seu grau moral, você tem a oportunidade de, no momento que você está na erraticidade, que é o período entre, vamos dizer, entre existências, né? Você morreu, o corpo físico morreu, o espírito nunca morre, então você passa aquele período antes de reencarnar. Esse período chama-se erraticidade. E ali sim você tem acesso a N outras informações, ou seja, de vidas pregressas. E aí você tem a oportunidade de refletir aquilo que você gostaria de reparar, né? Em que ambiente, em que momento, em que lugar, onde você vai reencarnar. Então, tudo isso depende do seu nível moral. Porém, se você não tem um nível moral adequado, aí são os mentores que vão te orientar.
meu amigo, você vai ser colocado naquela situação, naquela família, naquele ambiente, para você ter a oportunidade de reparar os seus erros e ajudar as pessoas. Tá entendido isso? Então a questão da reencarnação ela é muito importante. E muitas vezes reencarnam juntos para resolver conflitos do passado ou fortalecer laços de afeto. Pode ter certeza que quando você está fazendo o que a gente chama de planejamento reencarnatório, né? Você assiste aquele filme, mentaliza, né? Todas as possibilidades que você gostaria de poder se ajustar. Puxa vida, eu briguei com meu irmão nessa vida, nessa existência, não consigo me acertar com ele. Quantas vezes a gente encontra exemplos dos mais diversos dentro da própria família, ou até então de um vizinho, né? Olha, não tem como perdoar aquela pessoa, não tem jeito, aquela família, aquela tia, não quero. Pois bem, mas se você consegue visualizar essas dificuldades no seu planejamento reencarnatório, você tem essa oportunidade, por que não vir, né? Costumamos dizer que se você não se acertou nesta existência com alguém, vai vir na próxima de alguma forma, tá? Então, nesses livros que nós estamos vendo aqui sobre o Espiritismo, tem o Livro dos Espíritos. Tem uma questão bem interessante chamada, que é o número 204, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? A resposta é: não, pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Entende? Então, tudo isso que eu comentei sobre você ter a oportunidade, né, no planejamento reencarnatório de vir naquele ambiente, está respondida nessa questão. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Poxa vida, eu não me dou bem, mas é estranho, né? Mas de algum momento eu vou ter que me acertar com aquele espírito. Então, está aí uma oportunidade, né? E qual é o melhor ambiente que a gente se sente seguro? Na família. A família é o melhor local. Então, por que reencarnamos em família? Porque o lar é a primeira escola do espírito encarnado. Reencarnar com os espíritos afins facilita o aprendizado mútuo e o apoio emocional. Ora, se você tem um ambiente que você já conhece, né? Mas eu nunca vi essas pessoas a primeira vez, acabei de nascer. Com certeza você já conhece. Então, você tem aquele apoio, né? Aquele abraço de mãe, aquele carinho de família. Em alguns casos, espíritos que tiveram desavenças em vidas anteriores, eu até diria que normalmente isso, né, reencarnam juntos para promover a reconciliação e o perdão. Como é difícil perdoar, né? Eu sempre falo aqui, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, é difícil a gente pedir desculpas, quanto mais perdoar. Mas perdoar do fundo do coração e não perdoar, está perdoado. Quer dizer, mas aí você está deixando de pensar naquele problema ou naquela pessoa, naquela questão, na verdade você não está perdoando com o coração, né? Então eu estou falando do fundo do coração, realmente o perdoar. Um exemplo disso, citado por Divaldo Franco. A sua irmã, a tia Dete, teve uma relação difícil com o pai nessa vida, muito difícil mesmo. Mas em uma encarnação anterior, ela havia sido sua amante e vítima de suas ações. O reencontro foi uma oportunidade de perdão. Reencarnaram como irmãos para promover o perdão e a reparação dos erros do passado. Olha que coisa mais linda. Então, espíritos que se amam tendem a se reencontrar em outras reencarnações, em diferentes papéis. Ora, é pai, filho, irmão, cônjuge, né? Quem falou que, por exemplo, meus pais já faleceram. Quem disse que quando eu falecer, ele já estará na Terra e eu vou ser filho dele? Não. Essa cronologia nossa, que a gente está acostumado com o nosso cronograma, não existe, gente. Né? A cronologia espiritual é completamente diferente. Então, mesmo porque o tempo que a gente vai ficar desencarnado, vamos pensar assim, não depende de nós. Né? Então, a oportunidade que eu tenho, por exemplo,
Se o meu pai for, eu tive problemas com ele nessa encarnação, mas ele pode vir a ser meu filho na próxima, né? Ou meu irmão, e assim por diante. O amor verdadeiro é eterno e se fortalece com cada experiência vivida em conjunto. Então, ter uma família estruturada significa que, estruturada, vamos pensar assim, emocionalmente, né, espiritualmente, como é importante a gente pensar nisso, né? Mesmo nessa existência, se vocês tiverem a oportunidade de tentar, primeiro, perdoar, né, aquelas pessoas na sua família que eu entendo, já falei, né, não entenda o laço familiar, aquele estreito só dentro de casa, não, mas como um todo, né? Então, se você tiver a oportunidade de acertar essas diferenças nessa existência, olha, pode ter certeza que vai ser espetacular. E por que não até disseminar isso para que você possa falar com os outros, né, dos seus amigos, seus ambientes onde você trabalha, vive, e tem essas questões. Às vezes você vê um irmão, pô, meu irmão não se dá com aquele primo, pô, irmão, chega aí, vamos conversar, senta aqui. Converse com ele, abre o coração, né, explica, porque muitas vezes a pessoa não tem essa visão que é importante solucionar os problemas nessa existência, né? E tem também uma questão que eu achei na 313 sobre gêmeos. Então Allan Kardec pergunta, por que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia? De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? A resposta é, não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Olha que coisa bonita, né? Porque vocês já viram, né? Todo gêmeo tem o mesmo comportamento? Eles têm exatamente o mesmo pensamento? Claro que não. Eles simplesmente nasceram nessa existência como gêmeos, né? E muitas vezes eles são completamente diferentes, brigam entre si, têm gênero completamente diferente. Então, mas de certa forma, né, eles estão juntos naquele ambiente para poder solucionar esses problemas, né? E eu tenho, vamos supor, você pai está pensando assim, pais, né? Está pensando assim. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitirão também alguma parecência moral. Veja, físico é uma coisa, moralidade é outra coisa, né? Então, será que existe essa relação? Pô, mas você é a cara do pai, né? Você fala para uma criança, mas não tem que tirar ou a cara da mãe, etc. Mas e a questão moral? Olha o que os espíritos respondem. Não. Que diferentes são as almas ou os espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes da raça apenas há consanguinidade. É fato, né? Por exemplo, realmente se é parecido com o seu pai ou com a sua mãe, ou então os gêmeos são idênticos, né? Realmente sim, mas cada espírito é um espírito. Não faz sentido isso, né? Você simplesmente tem uma semelhança física, mas cada espírito tem N anos de vida, né? Não é só nessa existência. Então, de onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Sabe, aquele filho que acompanha o mesmo raciocínio dos pais, mas isso é de criação. Então, gente, é de criação até mas nota-se que as pessoas nascidas do ano de 2000 para cá, parece que eles já vêm sabendo. Tirando essa parte de eletrônicos, né, que aí já é outra questão, parece que eles já vêm sabendo, eles têm um interesse natural de conhecer as coisas e se aprofundarem naturalmente, né? Então, a resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíam pela similaridade das tendências, inclinações e propensões de indivíduos ou grupos, seja em relação a virtudes ou vícios, né? Então, quando a gente costuma observar os filhos seguindo os pais, primeiro que os pais têm a função de orientar os filhos, né?
e com isso você vai educá-los. Mas quem garante que realmente eles vão seguir no caminho, né? É um investimento que você está fazendo. Mas, tanto em virtudes ou vícios, você educa seu filho de todas as melhores formas possíveis, cerca de tudo que for necessário, mas ele se desvirtuou. Ele é um viciado, ele tem N outros tipos de problemas, né? Então, quer dizer, resumindo, fisicamente ele se parece com a família, com os pais, né? Mas moralmente não. Então isso torna-se o quê? Nos faz concluir que isso tudo vem para ele passar por aquelas provas e expiações, né? Nós todos estamos aqui para seguir um determinado linha do tempo, né? Linha do tempo não seguir aquele rumo, mas nós temos o livre-arbítrio. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Ó, o caminho é esse. Você fala para o seu filho, ó, filho, o caminho é esse, estuda isso, isso e isso, gostaria que você pudesse, né, pensar em ser um profissional XYZ. Você tenta dar o rumo, mas é uma opção dele. Ele pode falar, não quero ficar surfando todo dia, vou lá surfar com as baleias. Bom, que bom, né? Mas enfim, esses vínculos se manifestam com afeto e cooperação durante a vida terrena. Olha um exemplo, pais e filhos que demonstram amor profundo e natural podem ter sido companheiros espirituais em outras existências. Que legal isso, hein? A doutrina espírita ensina que filhos adotivos, olha só, hein? Filhos adotivos muitas vezes são espíritos ligados por laços profundos de amor ou necessidade de reajuste. Olha só que interessante, né? Quantas famílias não conseguem ter filhos, ou então já tentou fazer N outras formas de inseminação, tratamento, não tem como fazer, naturalmente. Aí você acaba adotando um filho. Uma pessoa muito próxima à minha família adotou um menino, mas é a cara da mãe. É impressionante. E é loirinho de olhos azuis. Como é que pode adotar? É a cara da mãe. Impressionante isso. Você vai falar que é filho natural dela, e na verdade não é, foi adotado. Né? Então tem com certeza tem um laço espiritual entre eles enorme. Né? Então a Joana de Ângeles afirma que a adoção é um ato de reencontro espiritual, não um mero acaso biológico. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, psicografado por Chico Xavier, diz: a família espiritual é descrita como uma constelação de inteligências, com membros encarnados e desencarnados que se apoiam mutuamente. Meu amigo, se achar que você tem o apoio dos seus pais, dos seus irmãos, das suas tias, só que no mundo encarnado, tem um mundo desencarnado que tanto nos apoia, como também tem os obsessores, aqueles que vão ficar te cutucando para você justamente repensar, né? E aí nós automaticamente somos levados ao termo do vigiar e orar. Tem que estar o tempo todo ligado, porque nós sabemos que nós vamos recebendo certas influências e cabe a nós discernirmos se isso é válido ou não naquele escopo, naquela situação, e tomar as devidas decisões, ou até repensar. Né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, reforça que o lar é um campo sagrado onde os espíritos se reencontram para reparações e crescimento moral. É isso. Então, estamos percebendo que a família e reencarnação são completamente ligados, né? E, ao mesmo tempo, isso tudo para o nosso desafio, o crescimento e também a oportunidade de você ajudar a si e ao próximo. Uma coisa na questão 208 que me chamou a atenção, onde Kardec pergunta aos espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos nos pais sobre o filho depois do nascimento? O filho nasceu, acabou minha obrigação. Os espíritos respondem: ao contrário, exerce uma grande influência.
Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Sendo assim, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso é uma tarefa. Se tornarão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, nós temos algumas situações onde realmente a criança nasce e aí é abandonada pelos pais, né? E cabe a essa criança ser adotada, ou então ir para algum abrigo, e como é que essa pessoa vai ser educada, amparada, etc. Que bom que nós temos muitas almas boas que podem e devem e ajudam essas crianças, né? Mas é sim obrigação dos pais, né? E eu queria fazer uma reflexão, é um pouco delicada, porém necessária, e se aplica 100% a essa palestra. Eu pensei muito no que eu ia colocar nessas palavras que eu vou dizer agora, porque assim, você já se perguntou por que algumas pessoas morrem tão jovens? Por que uma criança que parecia cheia de vida ou um jovem promissor parte de repente, deixando dor e silêncio? Nossa, como me doeu o coração quando eu comecei a pesquisar sobre isso e achei lindo demais, porque tem tudo a ver. Ora, uma família, a gente achar que o modelo de família, aquele modelo ideal, sempre vai ser um sucesso? Olha só a questão que eu estou colocando, né? Nem sempre. Então vamos discorrer um pouquinho. Muitas dessas mortes precoces são vistas como tragédias inexplicadas, injustiças que desafiam a lógica e a fé. Mas, e se por trás dessas partidas rápidas houver um plano maior? E se essas almas, mesmo tão novas aos olhos do mundo, já tivessem cumprido tudo o que vieram fazer? Mas quem disse que a pessoa tem que viver 100 anos para cumprir o que ela veio fazer? Então observa só, são almas que por decisão própria ou por orientação espiritual superior encarnaram por um breve período, espírito que não estavam aqui para uma longa jornada, mas para uma missão específica, intensa e muitas vezes invisível aos olhos terrenos. Eu vou repetir. Como somos orgulhosos e possessivos. Tá? Vou repetir só o que vou destacar aqui. Espíritos que não estavam aqui para uma longa jornada. Veio por um período curto, mas por uma missão específica. Ele veio focado numa missão específica intensa. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar aos olhos terrenos. Elas chegam, cumprem e partem. E o mais difícil, deixam um vazio que só pode ser preenchido com o entendimento espiritual. Quantos filmes, relatos e livros, histórias que nós já ouvimos de pais que perdem os filhos? Seja ele com uma semana, 2 dias, 30 anos, né? Pensamos que a tendência é os pais, os mais velhos, vamos dizer assim, vão desencarnar antes dos jovens, né? Dos mais novos, né? Então, Kardec descreve que a morte prematura não é uma punição, mas muitas vezes uma bênção. Ele explica que existem espíritos tão puros e tão marcados por experiências anteriores que não precisam de uma longa permanência na matéria. Para esses, a Terra é um ponto de passagem. Eles vêm, impactam e vão embora antes que possam se desviar de seu propósito ou sofrer ainda mais com as dores do mundo. Veja que isso que eu estou falando são dos espíritos tão puros. Como é difícil um espírito tão puro reencarnar no nosso difícil planeta, né? Nosso planetinha aqui que está, se Deus quiser, em breve estaremos num outro nível, né? Então, para esses, a Terra é um ponto de passagem. Eles vêm e impactam. O que é impactar?
ele nasceu uma criança, durou, vamos supor, durou não, né? Teve um tempo de vida de, talvez, vamos dizer assim, um mês, né? Então vamos ver o que isso vai impactar nas famílias. Alguns voltam por amor, né? Os espíritos, né? Alguns voltam por amor, espíritos que escolheram nascer e viver apenas o tempo suficiente para tocar o coração de alguém. Meu Deus, hein? Mudar a vida de uma família ou inspirar um despertar espiritual. Quantas vezes vemos mães que, após perderem um filho, mergulham na busca espiritual, fundam instituições de apoio, escrevem livros, ajudam outras famílias. O espírito daquela criança, mesmo que tenha vivido pouco tempo, cumpriu uma missão de impacto profundo e transformador. Isso é fato, né? Vocês sabem que o ser humano, às vezes, só começa a dar aquele estalo quando sente uma dor profunda, né? Quando a dor bateu em você, amigo, você pode ter certeza, você vai começar a repensar, buscar ajuda ou buscar entendimento, explicações. Olha só esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, né? Então, é muito difícil aceitar quando estamos do lado de quem perdeu. Puxa vida, é fácil falar do outro, né? Mas e falar de nós, né? Para quem fica, a saudade é gigante, enorme, é grande demais, parece imperdoável. Mas ao compreender que a alma é eterna e que o tempo na Terra é apenas uma estação, nasce um alívio saber que o ente querido cumpriu sua missão e está bem, em paz e amparado. No livro do Chico Xavier, quando ele tem aquele atendimento às mães, né? A gente, nossa, eu até chorei, né? Quando eu assisti aquele filme, né? O nome do filme é As Mães de Chico. Nossa, olha, deve ser, a dor é muito grande, gente, muito grande mesmo. E quando você acaba tendo esse entendimento espiritual, te dá um alívio, né? E ao mesmo tempo você ainda pensa realmente, fisicamente, eu não gostaria de ter perdido, mas espiritualmente, seja aquela pessoa que você perdeu, sempre vai estar contigo, né? E a dor não desaparece, mas se transforma. Existem casos emocionantes documentados por médiuns que mostram que esses participam dos sonhos para consolar os que ficaram. Muitas mães relatam sentir a presença do filho após o desencarne. É bem comum mesmo, ONU. Sente o perfume que o filho usava. Isso não é imaginação ou desejo desesperado. Em muitos casos, são manifestações espirituais reais, autorizadas pelos mentores para trazer paz ao coração. É lindo demais. Você, naquele filme do Chico, você vê, ele transcreve, né? Ele transcreve a carta, entrega para a mãe, ou para o pai, ou para a família, e aquela paz e a satisfação que a pessoa tem de ler e ouvir e saber que é aquele ente querido, dá uma paz no coração gigantesca, né? Então, tem um outro relato, um relato registrado por uma médium, viu uma criança desencarnada se aproximar da mãe, que ainda chorava pela sua perda. A criança se ajoelhou ao lado dela para despertar você. Agora eu volto e continuo crescendo no outro plano. Aquela mãe para transformar seu luto em missão. Ela passou a estudar espiritualidade, começou a acolher outras mães enlutadas e encontrou sentido no que antes parecia apenas sofrimento. Casos de pessoas que perdem recém-nascidos ou crianças pequenas costumam relatar mudanças profundas após a perda. Alguns se tornam voluntários em alas pediátricas, outros criam projetos sociais, outros relatam que naquele momento de dor sentiu Deus pela primeira vez, né? O momento de dor, ele mexe muito com a pessoa. E isso tudo
do ponto de vista espiritual, não há acaso. Cada reencarnação é planejada com base em necessidades, méritos e objetivos. Quando uma alma decide encarnar por pouco tempo, isso não é um erro, nem uma punição, mas sim parte de um roteiro definido com amor e sabedoria. Muitas vezes, esse espírito já viveu experiências difíceis em outras vidas e agora precisa apenas cumprir uma etapa curta, seja para quitar um débito, seja para impulsionar outras almas a crescerem. Algumas almas encarnam por pouco tempo para proteger outras de escolhas perigosas. Olha só que interessante essa reflexão. Existem muitos casos onde uma mãe, prestes a cometer um ato contra si mesma, ela engravida, na gestação encontra forças para continuar, o filho nasce, vive por pouco tempo, mas já cumpriu a sua missão, salvar aquela mãe do abismo. Depois parte e ela, tocada por aquele amor, muda completamente o caminho. É que nós humanos não sabemos, né? Nós achamos que uma pessoa, de repente, chega ao desespero de suicidar. Aí vem um caso como esse aqui, né? Teve uma gestação, nasceu o filho veio a falecer, mas mudou completamente essa pessoa, né? A gente acha que tudo isso é história, mas não é, isso são realidades, né? Isso já aconteceu e continua acontecendo na espiritualidade. Volto a dizer, o tempo cronológico perde valor. O que importa é o efeito de uma vida que a vida gera. Uma alma que vive poucos meses pode ser evoluída, pode ser mais evoluída de alguém que viveu 90 anos. Porque o parâmetro não é a duração, mas a transformação que provoca. Muitas dessas almas jovens vêm justamente para isso, transformar, impactar, fazer você refletir e tomar uma atitude. Então, muitos médiuns, ao serem questionados sobre mortes precoces, respondem com serenidade: não olhe para o tempo vivido, olhe para a marca deixada. Um espírito que volta ao mundo apenas para acender um sentimento nobre no coração de alguém não é um fracasso, é uma centelha divina de ação. Quem tem olhos espirituais para ver, percebe os sinais deixados, sonhos, intuições, mudanças de comportamento, encontros sincronizados que parecem mais do que coincidência. E no plano espiritual tornam-se protetores, inspiradores, presenças sutis que, mesmo invisíveis, atuam com amor. Eles não se perdem no nada, não desaparecem, apenas seguem sua jornada em outra dimensão, muitas vezes cuidando de quem ficou com mais dedicação do que estivesse encarnado. Significativa, algumas almas escolhem encarnar por pouco tempo para preparar o próprio espírito para etapas maiores no futuro. Uma encarnação curta pode ser um ensaio, um treinamento emocional e energético para experiências futuras mais complexas. O espírito testa limites, sente a matéria, vivencia sensações humanas por um tempo controlado e depois retorna ao plano espiritual mais fortalecido. Veja, o nosso planeta, né, ele tem uma vibração muito densa, muito grossa, vamos dizer assim, né? E imagina um espírito mais evoluído ter esse desafio de vir aqui e entrar nessa nossa vibração. É muito difícil, né? Enfim, eu queria só então, para finalizar, falar que, à luz de tudo isso, surge uma reflexão importante. Estamos preparados para reconhecer que a verdadeira grandeza de uma alma não está no tempo que ela permanece conosco, mas no impacto que ela causa em nossas vidas. Muitos dos espíritos que escolhem partir jovens têm a sabedoria ancestral. Nossa, milênios, né? São almas que já viveram muito, que trazem
no seu campo espiritual marcas de outras existências e que, mesmo numa passagem breve, agem como catalisadores de transformações. Esses espíritos muitas vezes vêm para romper ciclos de famílias marcadas por traumas, vícios ou repetições emocionais negativas. Então, olha só como é importante. Imagina uma família completamente com traumas ou vícios, né? E vem reencarnado, comete a mesma coisa. Aí vai uma outra reencarnação, a mesma coisa, ou seja, isso torna-se repetitivo. De repente você vem numa situação onde tem isso que eu estava citando, sobre o nascimento e uma perda de um ente que... Uma frase que eu gostei muito, marquei e vou falar para vocês para refletir bastante. Ó. A verdadeira pergunta não é por que partiu, mas para que veio. Novamente, não é porque partiu, é para que veio. Né? Enfim, gente, que essa reflexão sirva como consolo para quem perdeu alguém jovem, que possa trazer paz ao coração das mães, pais, irmãos, avós, amigos, e que nos ajude a compreender que o plano divino é maior do que os nossos olhos podem ver a vida. É muito mais do que esse breve intervalo entre o nascer e o morrer. Somos espíritos eternos, em jornadas a cada encontro. Cada despedida, cada dor, a cada abraço fazem parte de um caminho muito maior a quem partiu cedo demais. Então, obrigado pela missão cumprida e a quem ficou, que a saudade nos transforme em força, porque onde há amor não existe separação, só continuidade em outros planos. Então, a família, é importante refletir novamente. Se temos a oportunidade, que façamos essas correções, ou então, se você acha que está tudo ok, continue abraçando, beijando, perdoando, amando e disseminando todo esse carinho importante, porque hoje em dia não está fácil, gente. Criar o mundo lá fora tem muitos desafios para todos, né? Para quem tem filhos, sabe que a preocupação é gigante o tempo todo, e agradecer então a Deus que possa continuar nos orientando, nos guiando, nos protegendo, e assim eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, que assim seja.